Leitura Bíblica Anual, leitura de número 218 de 261. E hoje leremos Ezequiel 22, 23 e 24, Salmo de número 134 e João 8. Ezequiel 22. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária, faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti. Infamada, cheia de inquietação, eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, e ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti para derramarem o sangue, e em ti, sobre os montes, comeram e perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, e a que estava impura, na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. E eis que bati as mãos contra a tua avareza, de que usaste, e por causa de teu sangue, que houve no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu sou o Senhor, o disse e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundície. E tu serás profanada em ti mesma aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata, e o bronze, e o ferro, e o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela, como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e saberei que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade, e predizendo-lhes mentira e dizendo: Assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi,
Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 23. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Olibá. E prostituiu-se Olá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Vestidos de azul, perfeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava. Com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas impudicícias, que trouxe do Egito, não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorava. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na à espada e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã, Olibá, corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. E vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo, e aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, com seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com aparência de capitães, semelhantes aos filhos da Babilônia, em Caldeia, terra do seu nascimento. E se enamorou deles, vendo-os com os seus olhos, eles mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia, para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias. E ela se contaminou com eles, então apartou-se deles a alma dela. Assim, pois, a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a apostasia da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode, e de Soa e de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles, capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo, e virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor, com rodelas e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos, e porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo, o nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos e tuas filhas eles te tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua malignidade e a tua corrupção da terra do Egito. E não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles de quem se tinha apartado a tua alma. E te tratarão com ódio, e levarão todo o teu trabalho, e te deixarão nua e despida. E descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua malignidade, e as tuas devassidões. Essas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios,
e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová: beberás o copo de tua irmã, fundo e largo. Servirás de riso e escárnio. Ele leva muito. De embriaguez e de dor te encherás. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esqueceste de mim, e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. E disse-me o Senhor: filho do homem, julgarias a Olá e a Olibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda isso me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais é, mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeites. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos e coroas de esplendor na sua cabeça. Então disse eu à envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles. E entraram a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames. De maneira que homens justos as julgarão, como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam o sangue, porque adúlteras são e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação e as entregarei ao desterro e ao roubo. E a congregação as apedrejará com pedras e as acutilará com as suas espadas. A seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa infâmia. A vossa infâmia carregareis sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Ezequiel 24. E veio a mim a palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: filho do homem, escreve o nome deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia. E usa de uma comparação para com a casa rebelde, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: põe a panela ao lume, e põe-na, e deita-lhe água dentro. E ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, e enche-a de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho, e queima também os ossos debaixo dela. Fala ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço a pedaço, e não caia sorte sobre ela. Porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvada. O pôs e não o derramou sobre a terra para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária. Também eu farei uma grande fogueira, amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempera com especiarias, e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidades se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma, ao fogo irá a sua escuma.
Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse, será assim e o farei. Não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos, ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse, não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu profanarei o meu santuário e a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma. Os vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. E fareis como eu fiz, não vos rebuçareis e não comereis o pão dos homens. E tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma e seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para tu fazer ouvir com os ouvidos? Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo, assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Salmo 134. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário, e bendizei ao Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. João 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, Tu testificas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu,
Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis. E morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou não podeis vós ir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendências de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio. Antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou.
Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou.